Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de domingo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o Santo Livro, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E esta é a terceira mensagem que o pastor faz sobre o tema o mistério da iniquidade que já opera. Já opera. Encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. O Espírito de Deus fala à igreja através de Paulo e diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender o que Deus está falando com a igreja. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Senhor de nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Aqui estamos nós outra vez reunidos nesse santuário, nesse lugar bom, nesse lugar onde a Tua palavra é pregada com verdade. Aqui não há misturas, aqui não há paganismo, não há misticismo, aqui não há idolatria, aqui não há doutrinas de homens. Aqui há a Tua palavra pregada com verdade. E um povo que anseia a cada dia mais pelo conhecimento do Senhor. Então fala à Tua igreja nessa noite. Fala às Tuas ovelhas, aos Teus pequeninos, aos escolhidos. Usa-me, Senhor. Fala através de mim. Me inspira, capacita-me para que eu possa explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada. Abre o entendimento de cada homem, de cada mulher. Ilumina os olhos espirituais para que eles enxerguem. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual da Tua amada igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu já disse nos 2 cultos passados que esse mistério da iniquidade que Paulo se refere aqui é a encarnação do mal. Aquela uma terça parte dos anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Depois que houve o episódio do Jardim do Éden, quando a serpente, que era o diabo, induziu Adão e Eva à desobediência, Deus ficou tão irado, mas tão irado, que Deus tomou a decisão de fazer do mesmo ventre, o ventre de Eva, vasos para honra e vasos para desonra. Começou a haver nesse mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que é um filho de Deus? É um espírito que foi criado nos céus, antes da fundação do mundo, à imagem e semelhança de Deus, e que no tempo de Deus passa a existir nesse mundo no corpo de carne. E um filho do diabo é um daqueles anjos
que também passa a existir nesse mundo num corpo de carne. Igualzinho aos dos filhos de Deus, igualzinho a mim, igualzinho a você, com uma única diferença: eles jamais crerão na palavra, eles foram postos nesse mundo para tropeçar na palavra. Nós já vimos hoje de manhã como a Bíblia mostra isso de uma maneira muito clara. Então, há 2000 anos atrás, Paulo dá um brado de alerta à igreja. Paulo diz: olha, cuidado, aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a segunda vinda de Jesus, não acontecerá, Paulo diz, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aí o mais interessante disso é que há 2000 anos atrás, Paulo já dizia: olha, com efeito, de verdade, de fato, o mistério da iniquidade já opera. Eles já estão operando no mundo, eles já estão agindo. Eu disse aqui, ele opera em todas as áreas da vida. Ele opera na área da música, do teatro, da televisão. Ele opera na política. Ele opera na propaganda. Por que você vê tanta coisa profana nos dias que nós vivemos hoje? Até propaganda de remédio se faz com apelos sexuais. É um absurdo, né? A música, quase não dá para você ouvir música mais hoje. A maioria das músicas são feitas com letras imorais, fazendo apologia ao adultério, à prostituição, apologia às drogas, apologia à violência. Quem é que dissemina tudo isso? O mistério da iniquidade que já opera. Agora, eu tenho dito que ele opera principalmente se introduzindo na igreja de Jesus Cristo, com os seus rituais, com os seus símbolos, os símbolos pagãos. A igreja está cheia disso, com as suas cerimônias pagãs, com as suas misturas diabólicas. Então, como é que ele faz? Ele prega um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, heresias destruidoras, ensino de demônio. De manhã eu mostrei, e nunca é demais mostrar de novo, né? Até para você marcar bem na Bíblia. Abre 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. O apóstolo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Que zelo esse homem tinha pela igreja, hein? Que zelo esse homem tinha pela igreja de Jesus. Quando que na época de Paulo ele permitiria essas abominações que estão hoje aí estabelecidas na igreja? Quando? Nunca. Ele tinha zelo pela igreja. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja tem que ser pura. A igreja não pode ser uma igreja de misturas espirituais. Não pode ter dentro da igreja de Jesus coisas do paganismo, coisas do misticismo, idolatria. Porque idolatria não é só as imagens. Idolatria é quando você direciona a tua fé para objeto ou coisa. Isso é idolatria. Idolatria perversa. Então a igreja tem que ser uma virgem pura. A palavra tem que ser pura, não pode ter mistura na palavra. Aí ele diz no versículo 3: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, um outro Jesus, um Jesus da libertinagem, um Jesus do vale tudo, um Jesus que joga os filhos dele no inferno, um Jesus castrador, desmancha prazeres, que diz: quando você se converte a mim, você está ferrado, não pode mais ir à praia. Se a mulher
Não pode mais usar uma maquiagem, não pode mais usar uma joia, não pode usar um brinco. Se é homem, não pode mais usar bermuda, não pode mais usar uma camiseta, pode mais nada. É um outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Um outro evangelho, um outro espírito, está tudo aqui, ó. Então, há 2000 anos atrás, meus irmãos, Paulo já dava o brado de alerta, o mistério da iniquidade já opera. Por isso que nesses 3 cultos, eu tenho dado ênfase a essa atuação do mistério da iniquidade no âmbito espiritual. E para você ver a atuação do mistério da iniquidade, basta você observar como vão surgindo coisas novas no mundo espiritual. Cada semana surge uma coisa nova, cada semana surge uma novidade, cada semana surgem coisas aí que a gente fica de boca aberta. Você ouve falar hoje de nova era, de mantra, de sal ungido. Você já imaginou os apóstolos distribuindo sal ungido? Quando? Nunca. Nunca, 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 nunca. Você ouve falar de pessoas levando uma rosa que dizem que está ungida para colocar em cima da geladeira e dizendo: essa rosa vai afastar o mal de dentro da tua casa. Você ouve falar de corrente de libertação, culto para buscar o Espírito Santo. Como é que pode? As pessoas dizem: olha, domingo o culto é para buscar o Espírito Santo. Você que já está aqui há 1 ano, há 2, domingo vamos buscar forte. Domingo você vai abrir a boca, domingo você vai pedir para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Tem gente que frequenta a igreja e diz assim: eu não entendo. Tem 10 anos que eu me converti e o Senhor ainda não me batizou com o Espírito Santo. Não pode a pessoa ser convertida sem ter o Espírito Santo. Quem faz a conversão é o Espírito Santo. Na hora que você ouve a palavra da verdade e você crer, Efésios 1,13, Deus te batiza com o Santo Espírito da promessa. Não pode haver isso, não há essa possibilidade. Então o culto de busca ao Espírito Santo é coisa do ministério da iniquidade. Culto para quebrar maldições. Quer dizer que Jesus na cruz não quebrou as maldições? Quer dizer que Jesus deu viagem perdida? Quer dizer que Jesus não fez a obra completa? Quando ele disse está consumado, ele estava mentindo. Ele não consumou, claro que consumou. Então tudo isso é um tipo de ocultismo, sabe? É um tipo de esoterismo, é um tipo de magia, que esse mistério da iniquidade aqui vai sutilmente introduzindo na mente das pessoas, e lá para as tantas, as pessoas estão completamente enfraquecidas em relação à verdadeira fé e em relação às verdades da Bíblia. Olha o perigo que é isso aqui. Isso é terrível. Agora preste atenção numa coisa. Eu disse ainda há pouco, 2 minutos atrás, que são coisas novas que vão surgindo a cada dia no mundo espiritual. Olha, na verdade, não são coisas novas. Veja como é curioso que eu vou te mostrar agora. Abra lá no livro de Eclesiastes. Olha que coisa curiosa isso aqui. Por favor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10. Para você ver que na verdade não é coisa não. Parece ser novo, mas não é novo. Então diz assim. Salomão fala: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. O que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, por favor, não pensem que essas coisas que vão se fazer no mundo e que parecem ser novas, são novas, porque não são. Ele está dizendo: não existe nada de novo. Lá no passado, tudo isso aí já foi feito. Então não há novo, não há novidade alguma. É apenas uma repetição do que já foi feito lá atrás. Está aqui. Se você estudar a história bíblica, se você estudar as feitiçarias praticadas pelos caldeus, praticadas pelos egípcios, se você estudar todo aquele paganismo da Babilônia, você vai perceber de uma maneira muito clara que tudo isto aí
que acontece nos dias de hoje é simplesmente uma reedição de tudo aquilo que foi praticado e que é abominação aos olhos de Deus. É uma reedição. Só que o mistério da iniquidade que já opera, ele vai trazendo para os dias de hoje essas coisas malignas, essas coisas diabólicas, essas coisas demoníacas que já foram praticadas no passado, e ele vai trazendo para os dias de hoje com novos nomes, com uma nova roupagem, uma nova embalagem, para parecer uma coisa nova. Só que isso, irmãos, pouco a pouco, vai se infiltrando na igreja de Jesus Cristo. Isso é que é o problema. Então, o que está acontecendo hoje é que o mistério da iniquidade que já opera, ele está, através dos seus ministros, reelaborando as antigas práticas do ocultismo, lá da Babilônia, as antigas práticas do paganismo, da astrologia, a adoração a muitos deuses, o uso de objeto, de coisas, como sendo ungido, como sendo divino. Tudo isto é uma reedição daquilo que já aconteceu no Egito, já aconteceu lá com os caldeus, já aconteceu na Babilônia, e está hoje aí de novo com uma nova roupagem, com novos nomes. É tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Por exemplo, onde foi que a Igreja Católica se inspirou para criar a idolatria? Você pensa que idolatria foi uma coisa inventada pelo catolicismo? Não. A Igreja Católica se inspirou no povo grego, que adoravam vários deuses, a deusa Vênus, o deus Mercúrio, o deus Apolo. Olha, havia uma infinidade de deuses, sabe? Lá na Grécia. Quantas Nossas Senhoras existem? Já parou para pensar nisso? São milhares e milhares e milhares. Se inspirou aqui, ó. Você pensa que esse falso ensinamento que eles passam para as pessoas, de que Maria é a rainha dos céus, que isso foi coisa criada pelos papas? Você acha que isso foi inventado pelos padres? Não. Isso foi importado lá da Babilônia. Isso já foi praticado no passado. E vou dizer mais, Deus puniu de uma maneira muito severa, naquele tempo, as pessoas que se deixaram seduzir por essa mentira de Satanás. Espera lá, pastor. Quer dizer que antes dos católicos já se adorava uma rainha dos céus? Já sim. Quer ver? Vamos abrir no livro do profeta Jeremias. Vou te mostrar. Jeremias capítulo 44. Jeremias capítulo 44. Ok? Versículo 15 em diante. Deus manda o profeta Jeremias e repreendeu o povo. Por que mandou repreender? Acompanhe a leitura. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Olha a reação do povo. Ó, profeta, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, quanto a essa palavra que você está nos trazendo da parte de Deus, não vamos obedecer a ela. Não vamos obedecer. Versículo 17. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Olha, não vamos obedecer o que Deus está falando, nem traga a mensagem de Deus para cá. Nós vamos fazer o que sai da nossa boca. Nós vamos continuar adorando a Rainha dos Céus, vamos continuar servindo a Rainha dos Céus. Olha, nós temos tido prosperidade, está aqui, ó. Temos fartura de pão. Não vemos mal algum nisso, qual o problema? Tem pão. É como se hoje alguém dissesse assim: não vamos obedecer a Bíblia, vamos continuar fazendo corrente, vamos continuar na fogueira santa, estamos prosperando, temos dinheiro, temos emprego, não vemos mal algum nisso.
Não fale nesse assunto aqui. Só que aqui era a rainha dos céus. Só que o céu não tem rainha. O céu tem um rei de reis, tem um senhor de senhores, irmão. Deus não quer ninguém adorando a Maria, nem a ninguém nessa terra, nem fora dela. Porque somente o Senhor Jesus Cristo é digno de ser adorado. Diga graças a Deus. Aliás, ao longo do seu ministério terreno, Jesus sempre procurou cortar qualquer tipo de adoração a Maria. Abra em Mateus, capítulo 12, para eu te mostrar. Mateus capítulo 12, versículo 46 em diante. Ok? Vou ler. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Já estava cortando. Ó, tua mãe está aí, ó. Maria chegou, quer te falar, para tudo. Ele disse: que história é essa aí? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ó, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. Acabou a história. Jesus já cortando qualquer possibilidade de adoração a Maria. Então, irmãos, todas essas coisas que aparecem aí no mundo espiritual e que parecem serem coisas novas, na realidade já foram praticadas no passado. Só muda hoje a roupagem, só muda hoje a embalagem, só muda hoje os nomes. E vou te dizer uma coisa: uma das artimanhas usadas pelo mistério da iniquidade que já opera para gerar apostasia é induzir o povo de Deus a crer em amuletos, a crer em objetos, que ele diz: está ungido, é ungido, é ungido, é ungido. É lamentável, porque há pessoas que levam tão a sério isso, gente que é de Deus, mas que não tem conhecimento, que leva dentro da bolsa, dentro do bolso, um pacotinho com terra ungida da Terra Santa. O picareta espiritual pega a terra ali no... Como é que chama aquele bairro ali? No Pirambu, tem a praia ali, não tem? Aí vai lá, pega um pouquinho de terra, aí depois bota num saquinho e distribui para as pessoas. Isso aqui é a terra lá onde Jesus andou. Como é que vai trazer terra de lá para cá para distribuir para o Brasil inteiro, hein? Não tem como. E ainda que pudesse ser trazido, então a pessoa andando com um saquinho dentro do bolso ou dentro da bolsa, com terra ungida de Israel, de Jerusalém. Que coisa! Isso está aí estabelecido, irmãos. Às vezes você vê pessoas que são de Deus, só não tem o conhecimento da Bíblia, com um vidrinho com óleo da prosperidade. Para que esse vidrinho? Não, esse aqui é o pastor orou, é o óleo da prosperidade. Para quando eu for procurar um emprego, eu ungir minha carteira de trabalho, para eu ungir a minha mesa de trabalho, para Deus me prosperar, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Um vidrinho com suco de uva, dizendo que é o sangue do cordeiro. Sabe o que o cara pegar um suco de uva, colocar naquele vidrinho de mercúrio e dizer: vamos distribuir domingo o sangue do cordeiro. Você vai pegar isso aqui, você vai levar para casa, chega em casa, você vai ungir todas as portas e janela, vai ungir os móveis, vai ungir a tua família, unge o teu cachorro, o teu gato, o teu papagaio, sabe? Para o sangue do cordeiro trazer proteção para a tua casa. Irmãos, tudo isso é uma sedução do maligno, é uma sedução do diabo para desviar a tua fé da palavra de Deus, das promessas de Deus. Aí você diz: pastor, espera lá, mas isso aí também já foi feito no passado? Já. Deixa eu mostrar aqui. Abre em Ezequiel, capítulo 13. Puxa, eu não imaginava uma coisa dessa, pastor. Pensei que era coisa nova. Pensei que isso aí era invenção do Edir Macedo. Não, ele apenas copiou.
Ezequiel capítulo 13, versículo 20 e 21. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendeste. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer que eles usam esses invólucros feiticeiros para caçar o povo. É como uma isca. Você diz assim: olha, domingo na igreja Cristo é vida. Pastor Carlos Magno vai trazer uma mensagem espetacular, profunda. Você nunca ouviu nada igual. Olha, uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Quem está aqui hoje pela primeira vez? O casal aqui e o rapaz lá. 3 pessoas. Você sabe o que aconteceria se eu passasse a semana inteira no programa de rádio dizendo: olha, eu fui a Israel, fui a Jerusalém, eu trouxe o mel que João Batista comia. E domingo nós vamos distribuir esse mel. Você vai beber do mel, vai ficar curado da doença, do câncer, né, da gastrite, de tudo. Você vai colocar o nome do teu marido dentro do vidinho de mel. Se ele é um cara muito agitado, vai ficar mansinho, mansinho. Se ele é muito azedo, vai ficar doce. E passasse a semana inteira falando isso, e fazendo aquelas orações de picaretagem, né? Senhor Jesus, unge esse mel, coloca o teu poder, Espírito Santo, entra. E o Espírito Santo: não grite muito não que eu entro. Calma, calma, deixa que eu obedeço. Claro, eu obedeço você. Dá para você ter ideia de quantas pessoas estariam nesse santuário hoje? Em busca do mel ungido, ou do óleo, ou da água, ou da folhinha da oliveira. Está aqui, ó. É essa estratégia que é feita. Sabe? Como é que as pessoas correm em busca dessas coisas, né? Mas tem mais. Apocalipse 18. Da pena, da dor do povo de Deus, escravo dessa gente. Eu fui um escravo disso por muitos anos. Eu era um escravo. Eu só andava cheio de invólucros feiticeiros. Na minha bolsa era cheio. Era o saquinho com sal, né? Era o saquinho com terra, era a folhinha da oliveira na carteira. A senhora também, né, dona Ana? Eu sei. A senhora tinha assim, né? Bom, Apocalipse 18, versículo 9 em diante. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos, de carro de escravos e até almas humanas. E até almas humanas. Os mercadores da terra. Ai, Jesus, eu não gosto nem de lembrar. Quantas vezes eu fui a Israel? E para que ia a Israel, hein? Para agir como um mercador, para trazer essas coisas. Só que, na verdade, só trazia um pouquinho.
Aí mandava o cara filmar. Quantas vezes eu fiz isso? Puxa vida. Olha, eu estou aqui no deserto, Moisés passou por esse deserto. Então eu estou aqui pegando, vou levar essas pedrinhas, essa terra. Olha, vai ser fantástico aí no Brasil. Quando você tocar nessa terra, o câncer vai desaparecer, a dor de coluna vai sumir, o paralítico vai andar, o canceroso vai... Estava lá. Só que na verdade não trazia. Aí quando chegava aqui, ia pegar a terra em algum lugar qualquer. Aí enchia o chão lá da seita de terra. E marcava uma campanha de 12 semanas. Dizia, ó, durante 12 semanas você vai passar em cima dessa terra. Moisés pisou nela, olha que privilégio. E os seus problemas terão fim. Ó, a multidão. Olha a multidão. Ó. Chegar no Mar da Galileia. Liga a câmera, filma aqui. Olha, tá vendo? Estou no Mar da Galileia, tá aqui, leio uma passagem da Bíblia que fala do Mar da Galileia. Estamos levando para o Brasil, viu? Água do Mar da Galileia, água milagrosa. E isso ia sendo usado ao longo do ano. É igual o shopping center, né? Está sempre fazendo promoção, sempre fazendo alguma coisa para que as vendas aumentem. Não é diferente nesse lugar. Então isso aqui, ó, que aconteceu na Babilônia, eu pergunto a você, não é exatamente o que acontece hoje em muitos lugares aí fora, que usa até nome de igreja, mas que não é a igreja de Jesus? É a mesma coisa. Agora, pouco a pouco, o mistério da iniquidade que já opera vai introduzindo essas coisas na igreja, e a obra de Deus, meus irmãos, vai sendo contaminada por essas abominações aqui. Isto hoje é uma verdadeira epidemia. Eu vejo aí as pessoas crendo em óleo, crendo em sal, crendo em rosa ungida, crendo em vela acesa para as almas, crendo em imagem de santo, crendo em fitinha que amarra no braço, igual os macumbeiros da Bahia. A fitinha do Senhor do Bonfim. Igrejas que usam isso. Não, você vai colocar a fitinha, não tire para nada. Para tomar banho, deixa lá. No dia que ela quebrar, quebrou a tua maldição. A coisa é tão ridicularizada que tem pessoas que estão dentro de um lugar chamado igreja e diz assim, eu estou tendo uma visão, estou vendo o diabo. Aonde? Aonde? Está aí, pastor. É como se fosse um rato peludo subir na parede do altar. Aqui? Rato peludo? Não. Aí o outro diz, eu também estou, só que eu estou vendo em forma de uma aranha caranguejeira. E as pessoas acreditam nisso. Você vê aí fora, na sociedade, tem gente que crê em duende, tem gente que crê em gnomo. Quer dizer, tudo isso é a sedução de Satanás. Outro dia eu disse aqui na igreja, isso foi em Recife, a irmã veio ao meu gabinete, fazer gabinete pastoral, ela estava enfrentando problemas, queria uma orientação, e quando eu estava atendendo ela, no meio do atendimento, já no finalzinho, ela disse, pastor, eu posso te fazer uma pergunta? E pode. Qual é o signo do senhor? Eu digo, como? Qual o seu signo? Eu digo, Senhor Jesus Cristo. E tem signo Senhor Jesus Cristo? Eu só conheço Virgem, Capricórnio, não. Qual é o seu signo? Você vê que esse mistério da iniquidade que já opera tem levado até o povo de Deus a crer em astrologia. Uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que se diz convertida, uma pessoa que se diz nova criatura, uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, crendo em astrologia. Isto é abominação aos olhos de Deus. O profeta Isaías, olha só, vamos lá. Isaías capítulo 47, versículo 13 e 14. Olha o que Deus fala através desse profeta. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levante-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Olha o pessoal da astrologia, vai ser queimado pelo fogo de Deus. Vai queimar nas profundezas do inferno. Não poderão livrar-se do poder das chamas,
nenhuma brasa restará para se aquentar, nem fogo para que diante deles se assente. É lamentável, mas tem muito filho de Deus que, por não ter o conhecimento, consulta os horóscopos, consultando o jornal, deixa eu ver o meu signo. Muito filho de Deus fazendo mapa astral. Olha, isso tudo é uma sedução diabólica. E o problema é que a pessoa vai aceitando essas coisas. Pastor, mas qual é o problema de eu mandar fazer o meu mapa astral? Irmãos, minha irmã, meu irmão, você não precisa de mapa astral nenhum. Tudo que é referente à tua vida já está escrito, já está predestinado por Deus. Aleluia. Que mapa astral você quer fazer, rapaz? Mapa astral? Pastor, mas tudo já está determinado? Já. Vamos ver. Salmo 139. Abra aí. Agora, se a pessoa é de Deus, mas passa a vida inteira ouvindo mensagem da lei, porque tem que jejuar, porque tem que fazer vigília, porque tem que subir o monte, porque o diabo vai te pegar, porque só ouve essas bobagens. Ou então, a única coisa que ouve é o pastor falar dos milagres que Jesus realizou. Nunca vai conhecer Bíblia. Nunca vai ter conhecimento de Deus. O que o Senhor fala lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6? O meu povo está sendo destruído. Por quê? Não é por causa da inveja, não, olho grande. Não é por causa de um trabalho de macumba, não? Não. Que história de trabalho de macumba? Manda fazer todo o trabalho de macumba do mundo aí para mim. Dou meu nome, endereço, CPF, RG. Pode fazer. Que história é essa? Não existe isso, meu irmão. Agora as pessoas não têm conhecimento, aí é cruel, né? Então, Salmo 139, versículo 16. Davi disse para Deus assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, antes de ter forma humana, ele está dizendo, os teus olhos já me viram. Porque nós não existimos com Deus como espírito? Deus primeiro criou o quê? O nosso espírito. Bom, aí ele continua. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer que, quando nenhum dia da tua vida existia, Deus já tinha determinado, Deus já tinha escrito no seu livro, por exemplo, quanto tempo você vai viver nessa terra. Deus já tinha escrito em que cidade você nasceria, quem seria o teu pai, a tua mãe, se você teria 1,80 m ou se teria 1,50 m, se você seria branco, se você seria preto, se você seria amarelo, japonês, francês, brasileiro. Tudo já estava determinado por Deus. Está aqui. Tudo. Tudo determinado por Deus. Diga graças a Deus. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus te conhecia. Porque primeiro Ele criou o teu espírito nos céus, desde antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo. Então, o teu mapa astral já está feito. Está feito. Você quer ver o que é que o Senhor diz? Abre Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 29 e 30. Romanos capítulo 8. Versículo 29 e 30. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Fala para o teu irmão aí, Deus te conheceu de antemão. Antes de você existir nesse corpo de carne, Deus já te conhecia. Claro, se você é filho dele, né? Se não é filho, aí isso é um blefe. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de ter muitos irmãos. O que é a fim de serem conforme à imagem do seu filho? O que a Bíblia chama de filho de Deus? O corpo que foi gerado no ventre de Maria. Então Deus já sabia tudo isso. Olha, eu vou predestinar vocês ao mundo, para você ter a mesma imagem do meu filho, que vai ter lá na frente. Deus já sabia tudo o que ia acontecer.
e para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está aqui. Mas lê o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem são os que Deus chama? Respondam. Quem? Aqueles que aceitam Jesus? Não? Ué, tem alguma coisa errada. Não é quem aceita Jesus que Deus chama? Ah, já sei. Aqueles que batizam nas águas? Não. Aqueles que tomam a decisão e dizem, a partir de hoje, eu vou para a igreja? Não. Deus só chama aqueles que Ele predestinou para a salvação. Há nesse mundo um povo que foi predestinado por Deus para a salvação. E há um povo que foi destinado por Deus para a perdição a partir de Caim. Que é o mistério da iniquidade, a encarnação do mal. A Bíblia chama de joio, a Bíblia chama a planta que o pai não plantou, chama de cabrito, chama de vaso de desonra, chama de filhos do diabo. Então, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então está tudo feito. Está tudo feito. Mas há também muitos cristãos, irmãos, crendo em pirâmide. Não, se botar uma pirâmide dentro de casa, ela atrai uma energia. Não coloca cristais. Compra os cristais, espalha dentro de casa, porque vai atrair a energia cósmica. Olha que coisa linda. Oh! Que absurdo. Que barbaridade. Nós que somos de Deus, irmão, já temos toda a energia deste mundo. A energia que está dentro de mim, a energia que está dentro de você, é a energia do próprio Deus. É a energia daquele que venceu a morte. Você tem a energia do Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo. Você tem, se você é de Deus. Você crê nisso? Você tem a energia do Todo-Poderoso. Que energia cósmica é essa? Então, você está vendo quantos modos o mistério da iniquidade utiliza para enganar os eleitos de Deus? Está vendo? Quantas maneiras, quantas artimanhas eles usam? Você quer ver? Quantos pseudos caminhos que já se criaram aí, dizendo que são caminhos que chegam ao Pai? Você já ouviu as pessoas dizerem assim? Não, qualquer lugar está certo. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. O negócio é crer em alguma coisa. Não. Não existe vários caminhos. Não existe isso. Só existe um caminho. Olha o que Jesus falou aqui. João capítulo 14. Livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou um dos caminhos. Hã? Não. Eu sou o caminho. Quer dizer, só há um. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é uma mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Que todos os caminhos? Outra coisa, no nosso relacionamento com Deus, não pode haver intermediários, não pode haver atravessadores. Você passa aí na rua, aí os católicos botam aqueles adesivos no carro, pede a mãe, que a mãe pede o filho. Mas não pode, está errado. É para pedir a Deus direto. Não, sabe o que é? É que os santos são assessores de Deus. Às vezes você não tem acesso ao deputado, você não pede ao assessor do deputado, coloca um Deus no nível de ladrão. Porque deputado para mim é sinônimo disso. Se para você não é, me perdoe. Para mim é um direito que eu tenho. Para mim é sinônimo de ladrão. Viu? Para mim é. Né? Veja Atos dos Apóstolos.
capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Pedro, diante do sinédrio, diante das autoridades políticas e religiosas, cheio do Espírito, cheio de intrepidez e coragem, coisa que falta muito dos pastores de hoje, né? Disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, glória a Deus. Então, Maria não salva, o Papa não salva, Padre Cícero não salva, é uma mentira, São Francisco não salva, São Jorge não salva, denominação não salva, roupa não salva, Pastor Carlos não salva, só Jesus salva. Porque somente Jesus derramou sangue em nosso favor. Ninguém derramou sangue em nosso favor. Só Ele derramou sangue. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nenhum outro nome há abaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Só podemos ser salvos através do Senhor Jesus Cristo. Quantas milhões de pessoas no nosso país, por exemplo, se agarrando a uma Virgem Maria que não existe. Quer dizer, não existe como ele diz, medianeira entre Deus e os homens. Existiu, foi uma mulher, uma serva de Deus, sem dúvida. Deus tinha que escolher uma mulher para que ele gerasse no ventre dela o seu filho. Deus respeitou a maternidade. Deus não ia gerar no ventre de uma vaca. Deus não, tem que ser uma mulher. Escolheu uma. Mas igual a Maria, existia tantas outras. Ele tinha que escolher uma. Mas Maria precisou de um Salvador. Ela precisou ser salva. Ela também nasceu em pecado. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são artimanhas diabólicas que o mistério da iniquidade usa para induzir o povo de Deus à apostasia. Amém? Puxa vida, como é que o tempo passa rápido, né? Já se vai 1 hora de pregação. Um colega meu, católico, disse assim: puxa, pastor, a missa demora 40 minutos. Quanto tempo demora o culto na tua igreja? Eu digo, às vezes 2 horas, às vezes 3, depende. Depende do que Deus dirigir. É mesmo? 3 horas? E o pessoal não fica impaciente, não? Eu digo, olha, quando a gente olha para o relógio, o tempo já passou. Eu disse, pois é, 40 minutos. Quando está 10 minutos, eu já estou me coçando. Impaciente. Já vou lá fora, já respiro um ar, dou uma espreguiçada, olho assim, puxa vida, não era bom acabar logo isso não, sabe? Eu digo, não, na nossa igreja não. A hora passa que a gente nem percebe que a hora passou. Amém? Amém, irmãos? Então, quarta-feira a gente continua, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, fique de pé. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento a Deus nesta hora.